Olá amigos, eu sou Marcelo Rosauro e essa é uma nova aula de After Effects aqui no AVA. Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer máscara vetorial, que é outro tipo de máscara. A gente já viu máscara alfa e máscara luma. Esse é o tipo de máscara que é aplicado diretamente sobre a camada. Então vamos lá. O primeiro eu vou clicar aqui em nova composição. Vou abrir uma composição convencional, como sempre aqui, com a mesma medida. Deixar o fundo preto. Continuo com 5 segundos. A título de curiosidade, se quiser mudar aqui o tempo, só clicar aqui em cima, você tem o valor numérico aqui. Aqui é quadros, segundos, minuto, hora, mais um projeto de hora, provável que vocês não façam. Beleza? Então, 5 segundos, ok. Para o nosso trabalho funcionar, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou escrever um texto aqui, que vai ser a partir do texto que a gente vai compreender essa aplicação de máscara, e também eu vou fazer uma complementação, porque a máscara pode ser usada para fazer registro em círculo. Isso é uma coisa interessante, porque em alguns casos quer fazer um logotipo, tem o texto no circular, e fica uma coisa fácil e rápida de fazer. Vou escrever um texto aqui comprido o suficiente para fazer efeito. Ambiente virtual de aprendizado. Está gigantesco, vou diminuir aqui o corpo, está muito grande. Vou selecionar meu texto aqui, vou dar uma reduzida. Eu vou colocar mais ou menos aqui no meio da tela. Não vou me preocupar com o alinhamento, vou só colocar aqui para a gente ir mais rápido. Quando a gente aplica uma máscara direto sobre a camada, primeiro, a camada tem que estar selecionada, é óbvio, e eu vou fazer uma máscara do tipo circular. Uma máscara circular eu vou fazer com a ferramenta polígono, vou vir aqui com a Ellipse Tool e vou fazer aqui um shape layer do tipo circular. Como eu estou desenhando diretamente sobre a camada, automaticamente, quando eu crio um polígono em cima de uma camada selecionada, e se essa camada tendo conteúdo, é claro, a gente vai poder visualizar o que está acontecendo. Ou seja, o meu círculo agora funciona como máscara. Está vendo aqui? Mask. E a minha máscara atualmente é a máscara 1. Isso porque eu posso fazer mais de uma máscara, né, mas a título de ilustração eu vou fazer com um único polígono. Então essa máscara daqui só mostra o conteúdo dentro do próprio polígono. Você vê que do lado de fora ele foi escondido. Né? O texto continua aqui, só que ele não está sendo visualizado. Quem limita a visualização é o meu círculo, que funciona como máscara. Então, quando eu abro aqui os transformadores da máscara, eu vejo as opções de controle. Primeiro é o Mask Path. Mask Path é a máscara propriamente dita, ou seja, o desenho que foi feito. Então o meu desenho está aqui. Eu tenho Mask Feather, que é responsável pela suavização da borda da máscara. Se eu ampliar o valor aqui, né, o valor atual é 0. Se eu ampliar, vocês estão vendo que ele está suavizando a borda através de opacidade? Ou seja, a minha opacidade aqui é de 100% e ela vai gradualmente chegando até 0% e dá esse efeito aqui. Parece uma lanterna que está iluminando parte do texto. Vou botar aqui de novo. 0. O Mask Opacity faz com que o conteúdo da máscara seja alterado enquanto opacidade. Ou seja, o que eu estou vendo aqui dentro agora é a redução da opacidade a partir do valor numérico. 50%, eu tenho 50% da opacidade do conteúdo dentro da máscara. Se eu colocar 100%, eu vou ter 100%, é óbvio, e 0% também. Opa, 5 não, 0. Então vou voltar para 100% aqui. E o Mask Expansion é uma coisa interessante. Eu posso expandir o limite da máscara. Então se eu coloco um valor positivo, eu consigo visualizar além do espaço do desenho. Tá vendo? Mas é o mesmo formato circular. Se eu botar um valor negativo, ele vai começar a reduzir para dentro da máscara. Ou seja, o valor positivo vai para fora e o valor negativo vai para dentro. Vou botar aqui um valor de 0, que é o valor default. O Mask Path é o seguinte, você pode movimentar a máscara, certo? Então, o Mask Path, como ele representa o desenho propriamente dito, se eu vier aqui em cima desse traço amarelo, quando meu cursor mudar, tá vendo que meu cursor mudou aqui? Eu dou 2 cliques, eu aciono esses transformadores. Esses transformadores me permitem reduzir a máscara, ampliar a máscara e me permite também movimentar a máscara. Se eu clico aqui, movimento para cá e crio um quadro-chave, digamos que eu vou ter a primeira posição, dar 2 cliques aqui,
ando 20 quadros, 2 cliques aqui, ando dentro do meu espaço de trabalho. Então, a partir do momento, eu tenho a máscara na posição A e a máscara na posição B, por conta dos quadros-chaves que controlam o Mask Path. Path é demarcador. Demarcador, né, originalmente é formado por essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Pen Tool. Toda Pen Tool gera um demarcador. E esses elementos aqui, geométricos, retângulo com a borda arredondada, elipse, polígono, star, né, que é a estrela, também fazem outros tipos de demarcadores, só que são formas fechadas. Então, é simples vocês entenderem. Deixa eu dar uma reduzida aqui, já reduzi. Vou dar um barra de espaço. Vocês podem ver aqui a minha máscara andando e formando um conteúdo mascarado sendo apresentado gradualmente ao longo do movimento da máscara. Então, por exemplo, voltando àquela história do Feather. Se eu ampliar o Feather aqui, eu vou fazer com que a minha máscara ande, e a minha animação, olha só, como é que ela revela, como se fosse uma espécie de lanterna que estivesse iluminando o meu conteúdo. Então dá outro tipo de acabamento. Então vocês podem trabalhar da maneira convencional, como pode trabalhar da maneira suavizada, basta assumir o valor do Feather aqui. Beleza? Uma coisa interessante é o seguinte, se você repara, isso daqui ele é um vetor, como outro qualquer. Então, se eu clicar nesses pontos aqui, eu tenho como manipular o vetor. Isso daqui também permite, por exemplo, eu alterando aqui a posição, ele cria um quadro-chave novo. Ou seja, é como se eu estivesse manipulando a máscara, não só a posição, mas também o formato da máscara. Isso daqui, em alguns casos, é útil quando você quer fazer rotoscopia, mas já é muito trabalhoso. Ok? Existe esse item aqui, Inverted, que ele é parecido com aquelas máscaras anteriores. Se eu inverter aqui a posição da máscara, ele vai fazer o movimento contrário. Ele vai revelar o espaço que está fora e vai mostrar o espaço dentro vazio. Então, é muito parecido com a máscara alfa e a máscara luma invertido, só que aqui eu tenho essa chave de inversão que eu faço com que ele fique na posição A ou na posição B, de acordo com a minha necessidade. Beleza? O que é interessante também da máscara, quando aplicado sobre a tipografia, é que eu posso usar essa máscara como referência de vetor para fazer registro em círculo. O que é um registro em círculo? É quando o texto está escrito assim, seguindo o sentido do vetor. Né? Na prática fica mais fácil vocês compreenderem. Se eu vier aqui em text, isso aqui é um texto escrito no próprio After Effects. Se eu vier aqui em Path Options, eu posso indicar que a opção de demarcador, está aqui Path que eu estou usando, a minha opção de demarcador, ao invés de ser nenhum nome, eu vou substituir por Mask 1. E aí, olha o que acontece. Substituindo o nome por Mask 1 dentro do Path Options, ele faz esse tipo de resultado. Aí é uma coisa interessante. Está vendo que ele está escrito por dentro do círculo. Então eu posso escrever por dentro do círculo e posso escrever por fora do círculo. Basta eu vir aqui nesse item Reverse Path, tá vendo aqui é o primeiro item quando a gente assume a máscara para ser a referência de registro. Se eu vier no Reverse Path aqui, onde está Off, eu clico, ele coloca On, você vê que agora o texto está escrito do lado de fora. Então Off, ele está do lado de dentro, On está do lado de fora, certo? Isso aqui é um texto convencional, se eu der 2 cliques aqui, eu seleciono o texto, mesmo que o registro seja em círculo, ele continua sendo manipulável, ou seja, eu vou reduzir o corpo da letra aqui, vou fazer ele ficar um pouco menor, e vou deixar mais ou menos por aqui. Então, digamos que, a partir do momento que eu assumir esse tipo de registro, ele está registrado do lado de fora, seguindo o círculo aqui. E eu quiser que ele venha aqui para cima, vocês estão vendo aqui, First Margin, que está em 0, o First Margin me permite reposicionar o texto de acordo com a minha necessidade. E vocês estão vendo que tem um traço vermelho aqui? Esse traço vermelho aqui, amigos, está associado a alinhamento do parágrafo. Então, por exemplo, se eu vier aqui em parágrafo, sabendo que está alinhado ao centro, se eu colocar registrado à esquerda, o meu traço vermelho fica na primeira letra da frase. Se eu registrar aqui à direita, vocês estão vendo aqui que o meu registro está na última letra da minha frase. Então, esse traço vermelho aqui está relacionado diretamente
ao parágrafo. A título de curiosidade, vou colocar aqui registrado à esquerda, porque a gente vai colocar ele na primeira letra da palavra. E aí, se eu vier aqui no first margin, fica até mais fácil vocês entenderem o que é first margin e last margin. Então, a primeira margem é essa. Last margin é essa daqui, que é a última letra. Se eu quiser alterar a primeira margem de forma independente da última margem, basta eu clicar aqui, ó, Force Alignment. Tá vendo que ele está desligado? Está off. Se eu colocar On e Force Alignment, eu tenho como posicionar a minha primeira margem independente da minha última margem. Então, vocês podem manipular o texto ou entre letra do texto, que fica mais fácil de ler, por exemplo, de forma independente. Então, agora que eu tenho esse tipo de comportamento, se eu desligar, ele volta ao normal, como se fosse o entre letra da fonte convencional. Se eu desligar, o que acontece? Eu só posso controlar o first margin. Se eu ligar, eu posso controlar o first margin e o left margin. Se eventualmente você quiser fazer uma animação do texto se aproximando letra por letra, eu posso fazer alguma coisa nesses termos para animar, porque, lembrando, como eu tenho stopwatch em todas as opções, eu posso fazer com que isso ocorra de maneira convencional, como se anima, você já sabe. Então, lembrando que esse traço vermelho, que é o traço de referência, ele está registrado à esquerda. Se eu botar ele centralizado, eu tenho como posicionar ele aqui, certo? Estou centralizando o texto no ponto inicial aqui, onde tem os dois traços do círculo. Agora, se eu ligar aqui agora, com ele centralizado, olha só, ele volta àquele comportamento convencional, só que o texto está enlouquecido. Tá vendo aqui, ó, que o texto ficou enlouquecido? Porque os meus valores aqui estão muito altos. Vou botar 0 e vou botar 0. Tá aqui, ó, 0 e 0, eles vão estar com o first margin e o left margin no mesmo lugar. E quando eu comecei a mexer aqui, eu comecei a reordenar meu texto de forma a ele ficar legível de novo. Então, tem que tomar um certo cuidado, lembrando que está associado ao parágrafo. Eu geralmente trabalho com alinhamento à esquerda, porque fica fácil de eu controlar e visualizar a partir da primeira letra. Beleza? Um outro detalhe é esse perpendicular to path aqui, ó. Vou botar aqui, ó, perpendicular to path, tá vendo aqui? Isso daqui, quando você liga, apesar de ficar muito estranho e ilegível, é uma opção que vocês podem usar. Geralmente eu trabalho com perpendicular aqui, desligado, para o registro em círculo ficar um registro em círculo comum. Beleza? Então esse procedimento nos ajuda primeiro a criar uma máscara. Essa máscara tem um procedimento parecido com alfa, só que é um vetor aplicado diretamente sobre a camada. E aqui eu posso posicionar a minha máscara onde eu quiser, dando 2 cliques aqui, eu reposiciono no sentido que eu quiser, da forma que eu quiser, lembrando que meu Path Options está usando agora a máscara como referência de alinhamento. Beleza? Eu sou Marcelo Rosauro e esse é o Ava Master. Um abraço e até logo.